Olá, queridos irmãos e irmãs na fé, paz e bem. Mais uma vez estamos aqui reunidos nesse programa Palavras de Fé, a fim de colaborar um pouco mais com a nossa liturgia semanal, nossa liturgia dominical, do qual nós somos banhados pela Palavra de Deus, que nos faz sermos pessoas aí sempre atentas e obedientes à Palavra de Deus, que nos acolhe, que nos liberta e que nos faz ser mais homens e mulheres na presença de Deus, Então, estamos aí no 27º domingo do tempo comum, abrindo aí esse mês missionário, Iniciando aí esse mês de outubro, mês que iniciou com a padroeira das missões, Santa Teresinha, essa mulher que sem muito estudo se coloca como o diálogo, a intercessora para que a igreja permaneça unida, para que a igreja permaneça sempre na fé. E a sua simplicidade, a sua preocupação com a casa de Deus, com a igreja, corpo misto de Cristo, a ela coube ser a padroeira da missão, e também coube a ela também o título de doutora da igreja, Sem muitos grandes escritos, tratados teológicos, mas no sentido da sua espiritualidade, da sua mística, do seu envolvimento em levar adiante a missão iniciada por Cristo. Daí, Santa Teresinha, considerada a padroeira, da missão entre nós, E domingo também, agora dia 4, São Francisco de Assis, Celebramos aí São Francisco de Assis, esse grande santo que se revestiu, da palavra de Deus, do Evangelho, até alguns franciscólogos, ou seja, as pessoas que estudam São Francisco, falam que ele é depois de Cristo, é claro, o Evangelho encarnado, o homem feito palavra de Deus, Então, pedimos também a intercessão desse grande santo, para que possa assim também nos fortalecer, nos animar a nossa missão, no segmento radical a Cristo, E trazer presente também todos os missionários além fronteiras, esses que saem de nosso país para ir para outros países, evangelizar, levar a presença de Deus, e a todos nós que através do nosso batismo, quanto assumido com fé e afinco, também somos missionários e missionárias de um novo tempo. Que seja missionário na sua casa, na comunidade onde você atua, na pastoral que você participa, precisamos ser missionários da palavra de Deus, Que isso seja forte e permanente, em nossas vidas, em nosso intuito. Bom, estimados irmãos e irmãs, mais uma vez Jesus vem nos provocar sobre a vinha do Senhor, Nesse sentido, essa vinha tem que produzir bons frutos, e esses frutos têm que ser frutos da justiça e do amor, que provém da sua criação, que provém da sua infinita misericórdia. Então, somos convidados a ir trabalhar nessa vinha, como Jesus, como o próprio Deus Pai, enviou vários filhos antes para reerguer esta vinha. Esses foram mortos, foram apedrejados, foram perseguidos, apanharam muito, E por fim o seu filho, que vai ao encontro, E os vinhadeiros continuam fazendo o que fizeram, e mataram até o próprio filho. Mas esse Deus continua nos amando, Nos amando e nos ama até hoje, Porque Ele é rico em amor, Ele é rico em misericórdia, Então é isso que vamos perceber, Ir trabalhar na vinha do Senhor, mesmo que isso muitas vezes custa vida, mesmo que isso muitas vezes seja duro aos nossos olhos, aos olhos de Deus, Mas Ele continua nos provocando a ir para essa vinha e continua também caminhando conosco, Então, vamos ver as leituras de modo mais de perto e detalhado. Então, olhando as leituras mais de perto, nós temos a primeira leitura, que é do livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículos de 1 a 7, aonde que nós olhamos assim
um povo que não produz frutos. E não, então conta-se a história, né, no estilo meio poético que o profeta Isaías nos traz, aí, talvez primeiro Isaías, né, que fala de um amigo, né, que construiu uma vinha, né, e ali construiu a sua vinha, plantou seus pés de uva, né, criou o muro, a cerca, fez o seu lagar. Lagar é onde pisa, né, para extrair, né, o suco da uva, né, e desse suco que vem o vinho, né, vem o suco propriamente dito, né. E aí o que acontece? Ele fez isso com muito amor, né, com muita dedicação. Inclusive, o que conta a história é justamente isso, né? Ele fez tudo de forma amorosa, né, de forma assim carinhosa, né, esperando bons frutos. Só que não deu certo, né, como esperava, né? Como diz os jovens hoje, né, deu ruim, né? Veio uvas selvagens, né? Ou seja, uvas que não prestam para o cultivo do vinho, né? E aí, é claro, ele fica muito aborrecido, né? E nesse sentido, vê que ali não vai, muitas vezes, produzir frutos bons. Então, isso enche o coração dele de uma certa amargura, né? Ele há uma certa revolta, ele não quer mais carpir mais em volta dessa vinha, ele vai quebrar os muros para que os animais nela pastem, né? Ele vai tirar o lagar, ele não quer nem que chova, né, sobre esta videira, né? Então, assim, a decepção, né, desse homem com a sua lavoura de uva, né, do qual ele esperava ali produzir muitos frutos, mas infelizmente deu uvas ruins, né? Muitas vezes o amor de Deus em nossas vidas passa por aí, né? Deus vai modulando a gente de tal forma, né, espera de nós tais reações, e muitas vezes a reação é contrária, né? Imagina como Deus deve ficar chateado para nós quanto a gente não promove a vida, quanto a gente muitas vezes interrompe a vida dos outros e a nossa própria vida, quanto muitas vezes a gente não lutamos pelas justiças, como não produzimos frutos de amor, de esperança, né, de caridade, né? Então isso é o fruto azedo, né? É a uva selvagem que o coração humano produz, e isso traz tristeza, né, ao coração de Deus, né? Então aí nós temos que ter um pouco dessa cautela, né? E buscar justamente a dimensão do amor que vem de Deus. Em nossos dias, né, o sangue derramado, né, das vítimas da violência, do horror, né, homens e mulheres, né, privados de seus direitos, né, são os gritos de horror, né, que nós temos na nossa sociedade. São as pessoas marginalizadas, as pessoas que têm os seus direitos privados, né? Nós temos acompanhado aí ultimamente o desespero das pessoas que dependem do INSS, né? Pessoas que precisam de uma aprovação para receber o seu dinheiro e assim sobreviver, né? Até mesmo para comprar remédios, essas coisas e tal. Então, quanto a essa prática da injustiça instalada em nosso meio, é o fruto azedo, né? É a uva selvagem, né? Aquele fruto que produz não coisas boas, né? Então, nesse sentido, é que nós devemos, né, se preocupar nesse sentido, quanto aquilo que era para produzir frutos bons, né, infelizmente produz frutos não tão bons assim. Então, nesse sentido, né, somos convidados a essa reflexão, né? Deus plantou frutos bons, né? Somos frutos do amor, da misericórdia e da bondade de Deus. Por que estamos produzindo então frutos que não são bons, azedos, uvas selvagens, né? Por que isso nos preocupa tanto, né, mediante a dimensão do amor, mediante a dimensão da misericórdia de Deus? Olhamos nossas práticas cristãs, nossas práticas religiosas, né, que ser um bom cristão não é só rezar, né, é ter uma prática libertadora, uma prática que produz amor, que produz também justiça. Então, dando continuidade, irmãos e irmãs, nós temos a segunda leitura. A segunda leitura é tirada do livro dos Filipenses, né, onde Paulo escreve aí aos Filipenses,
né, capítulo 4, versículo de 6 a 9. Né, é muito interessante nessa celebração, é onde que nós iremos perceber como cristão o nosso sentido de vida em comunidade, né, em vida de comunidade diante de um mundo totalmente dilacerado por discórdia, de um mundo que muitas vezes nos provoca a dar uma resposta a partir da nossa fé, a partir muitas vezes da nossa caminhada, né? Como que eu, né, cristão batizado, atuante, me posiciono diante disso tudo? Eu colaboro para que o mundo tenha cada vez mais discórdia, mais violência, mais injustiça, né? Então, quer dizer, o cristão ele não pode compactuar com certas situações que aí está, né, nesse sentido. Por isso que Paulo, nessa leitura, ele vai ressaltar de modo especial que o cristão é um ser virtuoso, né? Nós temos virtudes boas, né? E essas virtudes boas é que elas muitas vezes têm que sair para fora e que elas têm que muitas vezes somar na nossa carteira de identidade, né? Nesse sentido ali. Então, as virtudes essas que é a verdade, né? Que é uma virtude cristã, a nobreza, né? De sermos nobres no sentido de sermos corteses, né? De sermos assim respeitosos uns para com os outros, né? A justiça também é outra virtude cristã, né? A pureza, né? A amabilidade, né? Uma palavra meio nova entre nós, né? Ou seja, a amabilidade, sermos amáveis, né? Um com os outros, né? Saber muitas vezes acolher um ao outro, né? Boa reputação, né? Ou seja, zelar pelo sentido moral, né? De sermos assim também, né? Pessoas de ótimas reputações, né? Não precisamos muitas vezes expor, né, na nossa pessoa sempre no sentido ridículo ou ruim, para sermos assim cristãos autênticos. Então são frutos que a gente espera colher na vinda do Senhor. São frutos, né, que como bom cristão e atuante na comunidade de fé, a gente espera produzir, né, nesse sentido. Mas é interessante nessa carta aí que Paulo também nos escreve, que ele vai fazer uma ressalta também sobre as virtudes humanas, né? Que muitas vezes tem aquelas pessoas que não é tão de igreja, mas que têm mais virtudes cristãs do que as próprias pessoas que frequentam a igreja. E também tem ali, né, as virtudes, os valores humanos, que é próprio da pessoa humana, independente da sua religião, independente da sua igreja, né? Que é muito parecido, tem até alguns tópicos com as virtudes cristãs. Dentre as virtudes humanas, os valores humanos, nós temos aí a questão também da verdade, né, da justiça, da honradez, né? Ou seja, honrar, né, o ser humano, né, ter a dignidade, né? Honrar significa, né, se pôr no seu devido lugar, né, no seu devido respeito, né? A amabilidade também faz parte do ser humano. O ser humano é um dos seres, dos animais que tem essa capacidade de amar, né, de estar junto ali com o outro. A tolerância, né? Vivemos um mundo assim muito intolerante, onde não suportamos uns aos outros, mas saber tolerar, saber respeitar, né? E a integridade, sermos pessoas íntegras, né? Esses são os valores humanos que também servem para que a gente possa realçar, né, as virtudes cristãs também existentes em nós. Então, produzir frutos, né, de justiça, de amor, que faz parte aí de todas as comunidades que ama e que estão sempre com o ressuscitado, né? Ou seja, a igreja, povo de Deus, né? Então, que possamos também produzir bons frutos. Ouçamos o Evangelho deste domingo, né? O Evangelho é de Mateus, capítulo 21, versículo 33 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou-se uma vinha, pôs uma cerca em volta e fez nela um lagar para esmagar as uvas e construir uma torre de guarda. Depois arrendou-a a veandeiros
e viajou-se para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou os seus empregados aos vinhandeiros para receber os seus frutos. Os vinhandeiros, porém, agarraram seus empregados, espancaram um, mataram o outro e o terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, seu proprietário enviou-lhe o seu filho, pensando: a meu filho eles vão respeitar. Os vinhandeiros, porém, ao verem seu filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. E então agarraram seu filho, jogaram-se para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhandeiros? O sumo sacerdote e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arredará a vinha a outros vinhandeiros, que lhes entregarão frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca leste a Escritura, a pedra em que os pedreiros rejeitaram, tornaram-se a pedra angular. Foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus será tirado e será se entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, estimados irmãos e irmãs na fé, mais uma vez, no domingo passado, nós reparamos que Jesus estava dentro do templo, em Jerusalém, com dois grupos, que se opunham a reconhecer ele como Filho de Deus. E hoje aqui também não é diferente. Ele está falando para esse mesmo grupo, sacerdotes, anciãos do povo, ou seja, o poder religioso, o poder político e econômico do povo de Israel. E ali ele vai contar justamente o que acontece. Ele faz praticamente um resumo da história do povo de Deus. Então, antes de Jesus Cristo vir, Deus falava para o povo através de quem? Profetas, profetisas, juízas, sacerdotes, sacerdotisas. Ao longo de todo o Antigo Testamento, ele pronuncia assim, procede dessa forma, aliás. Depois que veio Jesus Cristo, o Filho do Homem, Jesus também precisou de apóstolos, discípulos, novos profetas, e a história meio que se repete. Então, ao contar essa parábola, Jesus ele está dando esse tapa de leve de novo nas autoridades religiosas. Quem são esses vinhandeiros? Esses vinhandeiros são religiosos que assumem o poder, usurpa o poder que muitas vezes que pertence a Deus, e em vez de gerenciar, cuidar da vinha para Deus, eles cuidam para si, ou seja, toma posse daquilo que não é deles, nesse sentido. E aí a gente pode comparar esse senhor da vinha até o próprio Cristo, até o próprio Deus. Então ele vem, produz sua fazenda, arruma as terras, faz seu plantio, faz seu lagar, a torre, ou seja, tudo nos conformes, e confiou a esse grupo de vinhandeiros, e de acordo, quanto se renda, faz a rendição muitas vezes da terra, aí é dividido. Então ele vai mandar os seus para apanhar a parte que lhe cabe. Então manda a primeira leva. Se a gente pega aí no Antigo Testamento, é dividido praticamente em dois grandes blocos, onde nós temos primeiro a safra dos profetas e profetisas, aonde que vão assim, as pessoas não vão compreender, e quando está quase acabando, é mandada a segunda leva, inclusive com já auxílio aí de juízes, juízas, sacerdotes, sacerdotisas, e outros profetas,
e o povo não recebe a dificuldade desse povo que está na vinha, né? Essa vinha aqui, além de ser a igreja, é o povo escolhido de Israel, né? O povo amado por Deus. E esse povo não compreende a sua mensagem, né? Mata os profetas, mata os juízes, mata as profetisas, né? E aí o que acontece? O dono da vinha pensa assim: eu vou mandar meu filho, porque meu filho eles vão respeitar. E aí isso não acontece, né? Deus manda o seu filho, né? Como a gente observa já no Novo Testamento, né? A grande revelação que é Jesus Cristo, né? João Batista fechando o círculo aí dos grandes profetas. Então, esses também são mortos. É interessante que os vinhandeiros falaram assim: não, vamos matar ele, que dali é o herdeiro, vamos matar ele e tomar posse daquilo que é nosso, né? Ou seja, muitas vezes o homem é tão ganancioso, né, pelo poder, que ele é capaz muitas vezes de usurpar a Deus, ele é capaz muitas vezes de passar por cima de Deus, né? Veja o grande pecado original de Adão e Eva, né? O que foi? Querer ser mais que Deus. Não foi o fato de ter comido a fruta, mas a desobediência a Deus e de querer ser mais do que Deus, né? Aqui também nós se deparamos com pessoas que matam o filho, o herdeiro, que é Jesus Cristo, para ser maior também do que, né, o próprio Deus, né? E é interessante, eles matam fora da vinha. Jesus, quando morre, ele é crucificado em Jerusalém, ele é colocado também fora de Jerusalém, né? Ou seja, fora desta vinha. E aí o que acontece? Jesus devolve a pergunta para esses dois grupos, né? Os sacerdotes e os anciãos do povo. O que vai acontecer quando o dono da vinha voltar com um exército mais poderoso, né? O que vai ser desses vinhandeiros, né? O que vai ser desses religiosos? E os próprios sacerdotes respondem: ele vai mandar, né, prender, matar todos de modo violento, né, e entregar a vinha para outros povos, né, para outros herdeiros. E é isso que Jesus muitas vezes fala, ou seja, Deus é muito bondoso, misericordioso e tal, mas ele também faz a sua justiça, né? E fazer a justiça muitas vezes é trazer daquele que não quer produzir frutos bons e entregar, né, muitas vezes aqueles outros vinhandeiros que possam produzir frutos bons. Ou seja, Deus veio para os seus, né? Mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para o povo escolhido, né? O povo escolhido o rejeita, né? Então, o que ele faz? Agora não é só mais o povo de Israel, não é só mais o povo judeu, né? Que essa boa nova se estenda a todos os povos da terra, né? Não é à toa que até hoje tem judeu esperando um Messias, um ungido, porque não se conforma, né, com esse Jesus que veio, né, de maneira simples, pobre, profeta, amigo, né, conselheiro, curar as pessoas, evangelizador, né? Eles esperavam um Deus forte e poderoso, né? Um Messias ungido, né, que vem com um exército que devasta todo o mal da face da terra. E esse povo ainda não acolheu ainda a boa nova. Mas aqueles que a Deus confiou, ou seja, fez uma extensão, né, do reino de Deus aos outros povos, esses vão colher e produzir bons frutos. Então, queridos irmãos e irmãs, que nós como cristãos autênticos, né, somos ainda a maior religião em todo o mundo, né, juntando aí a religião cristã, abrangendo católicos, protestantes, neopentecostais, né? E por que ainda tanta diferença no mundo? Por que tanta injustiça? Né? Por que tanto horrores, né? Gritos de pavores, né? Que nós ainda, não é hora de mudar essa realidade? Ser cristão também é ser agente de transformação, né? Nós não podemos compactuar, né, com o mundo que aí está, né? Se a gente quer de fato divulgar o reino de Deus, nós temos que, né, fazer que a justiça reine também entre nós. Então, que as bênçãos de Deus estejam conosco, né, e nos abençoe cada vez mais. E vocês, tendo alguma dúvida, entre em contato conosco, né? Os links vão aparecer aí embaixo e vocês podem estar entrando em contato conosco. Inclusive, esse programa ele vai ter bom êxito se você participar mais, né? Tirando as suas dúvidas, dando as suas colaborações, né? Tem muito elogio, né? A gente agradece,
né, pelo vocês que estão assistindo, estão elogiando, mas também é bom dar seu feedback, né? Ou seja, saber como é que vocês acolhem esse programa, como é que está a qualidade da imagem, do som, e também assim, falar para nós aonde que tem dúvidas, aonde que a gente pode esclarecer mais, ou dar também a sua colaboração, né? Graças a Deus, a nossa paróquia, vários leigos aí que tem um estudo bem avançado também sobre a teologia, né? E a gente, né, partilhar, né? O princípio desse programa é partilhar a palavra de Deus, né? Ninguém aqui é dono da verdade, né? Nós não queremos esgotar a palavra de Deus, mas ter essa partilha, esse carinho da parte de vocês. Tá bom? Então participe conosco através dos links que estão aí, do telefone, do WhatsApp, né, do Instagram, né? Nós seremos muito gratos pela sua participação. Que o nosso bom Deus, né, ilumina todo o seu dia, todo o seu domingo, toda a sua semana, né, e que possa sermos agraciados de sermos missionários e missionárias de um novo tempo. Que Deus abençoe você. Paz e bem.